A aurora não se anuncia apenas pela fratura sutil entre a noite e o dia, mas pela rachadura interna na alma, o instante exato em que a inércia telúrica do sono se confronta com a urgência imperativa da existência desperta. Este limiar, este espaço intersticial onde a mente ainda está presa aos ecos do subconsciente e o corpo reclama o conforto da escuridão, é o campo de batalha mais sagrado e mais negligenciado da jornada espiritual. É neste exato momento de vulnerabilidade primordial que a oração da manhã ao Espírito Santo deve ser não um luxo, mas o próprio alicerce da respiração consciente. A maioria das pessoas, ao se levantar, inicia seu dia já em dívida, já correndo para preencher os vazios deixados pela agenda imposta pelo mundo. Elas saltam da crisálida da vigília para o caos da ação, sem um momento de pausa sagrada, sem a infusão estabilizadora que só pode vir da terceira pessoa da Trindade. O dia para elas começa com a ansiedade, um motor movido a medo, e não com a expectativa serena, movida pela graça. Este é o grande engano, o ciclo vicioso que transforma 24 horas de potencial divino em 24 horas de mera sobrevivência. O desafio e o cerne desta meditação reside em compreender o que significa invocar o Espírito Santo, o Paráclito, o fogo, o vento, o hálito de Deus, antes que o primeiro compromisso do relógio sequestre a atenção. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro para momentos de crise extrema. Ele é o arquiteto da santidade, o guia sutil, mas firme, que desenha a planta do nosso dia. Sem a sua presença imediata, a jornada se torna uma caminhada cega através de um labirinto ético, um percurso onde as escolhas são baseadas na conveniência e não na verdade. O gancho aqui, a âncora que prende a alma a esta busca, é a consciência perturbadora de que, sem a oração matinal ao Espírito, somos incapazes de discernir a voz de Deus da multidão de vozes que clamam por nossa atenção. O ego, preguiçoso e autossuficiente, sussurra que a oração pode esperar, que a urgência do e-mail ou do café é maior. A experiência passada, no entanto, grita o contrário. Cada dia que começou sem a entrega do leme ao Espírito Santo se tornou inevitavelmente mais pesado, mais propenso a tropeços de temperamento, mais suscetível à contaminação da inveja sutil ou do julgamento rápido. O conflito é a luta entre a nossa necessidade urgente de autocontrole e a promessa de uma paz que transcende o entendimento, uma paz que só pode ser soprada por aquele que é o doador da vida. Nós nos levantamos carregando o peso de ontem. As palavras não ditas, as falhas de caridade, as omissões no dever, tudo isso se acumula como uma névoa densa sobre a alma. Como podemos esperar começar um novo dia com pureza de intenção, se a memória dos erros passados, não purificada, se cola ao presente? A oração da manhã ao Espírito Santo é, portanto, o ato radical de pedir a limpeza imediata, a ablação espiritual que só o fogo purificador pode conceder. É o pedido para que Ele, o Consolador, não apenas nos console sobre o que erramos, mas nos revele a arquitetura divina que Ele deseja construir hoje através de nós. O problema central reside na intangibilidade da terceira pessoa. É fácil orar ao Pai, aquele que cria. É direto orar ao Filho, aquele que redime, que tem face humana, que caminhou entre nós. Mas como abraçamos aquele que é pneuma, sopro, energia, o amor entre o Pai e o Filho? A oração matinal precisa transcender a fórmula e se tornar uma abertura, um esvaziamento total. O conflito é a incapacidade do intelecto de aprisionar o espírito em definições e a necessidade de o coração simplesmente ceder à sua dança incontrolável. Eis os loops que nos consomem. Se eu não o convido neste instante de silêncio matinal, o Espírito ainda me guiará? Ele forçará sua presença em minha agenda lotada ou ele esperará pacientemente que eu, no meio da tarde, exausto e frustrado, finalmente me lembre de sua existência? Amanhã é a oportunidade para moldar o dia. Se a argila for tocada primeiro pelas mãos do mundo, quão difícil será para o oleiro divino retomar a forma? Esta incerteza cria uma tensão vital. A responsabilidade de tomar a iniciativa é inteiramente nossa. A graça está sempre disponível, mas a acolhida exige a primeira palavra de renúncia do sono e do ego. A progressão da nossa jornada espiritual ao longo desta oração escala dramaticamente. Começamos com a simples necessidade de despertar, passamos pela admissão de nossa fragilidade herdada de ontem e então nos lançamos na profundidade da identidade do Espírito.
O Espírito Santo é o mestre da memória, aquele que nos lembra de todas as verdades que Jesus ensinou. Na manhã, precisamos que ele execute esta função de mestre. Não precisamos de novas revelações mirabolantes, mas de sermos lembrados da caridade fundamental que devemos exercer no trânsito, no escritório, nas interações triviais que compõem 90% de nossa vida. O Espírito não é um mapa que nos mostra a rota de A a B, ele é a bússola que garante que mesmo quando nos desviamos, e inevitavelmente o faremos, a correção seja imediata e suave. Pedimos que ele venha como o fogo, não para nos queimar com culpa, mas para consumir as impurezas de nossos motivos. Quantas vezes iniciamos uma ação aparentemente boa, mas que no fundo é contaminada pela necessidade de reconhecimento, pela vaidade sutil? Somente o Espírito Santo, com seu raio-x divino, pode expor e purificar a intenção por trás da ação. É um padrão interrompido de súplica. Não se pede proteção contra o mal externo, mas contra o mal que reside em nossos próprios corações. Ao meio-dia desta meditação inicial, reengajamos com a urgência da manhã. O dia, repetimos, é um pergaminho em branco. Se permitimos que a primeira frase seja escrita pelo ruído, teremos que lutar o resto do tempo para apagar a tinta. A oração da manhã é o selo, a assinatura de Deus colocada no topo do documento. É a garantia de que as palavras que saíram de nossa boca serão temperadas pela prudência, que os olhares que lançaremos serão de compaixão e não de julgamento, e que as decisões que tomaremos serão baseadas na eternidade e não na satisfação momentânea. O Espírito Santo transforma o cronômetro secular em um calendário sagrado. O desenvolvimento da oração exige uma rendição progressiva. Não é suficiente dizer, vinde Espírito Santo. É preciso esvaziar a morada para ele. Isso significa identificar e despojar-se das vestimentas da ansiedade. A ansiedade matinal é um insulto à providência. É a negação prática de que Deus tem o controle. A oração ao Espírito é o antídoto direto a essa descrença. Pedimos que ele venha como o Consolador, que nos lembre de que o fardo de hoje é suficiente e que a graça para carregá-lo será fornecida. Ele não é uma promessa vazia. Ele é a realização imediata do poder de Deus em nós. Aprofundamo-nos na descrição da necessidade. Ninguém está mais desesperado por sua vinda do que aquele que assume uma posição de liderança, de ensino ou mesmo de serviço silencioso. Se o Espírito não inflama as palavras do pregador, elas são apenas retórica oca. Se ele não ilumina as mãos do cuidador, o serviço se torna um dever cansativo. Se ele não acalma o coração da mãe ou do pai, a paciência se esgota antes do almoço. Somos vasos vazios, ou pior, vasos cheios de impurezas e meias-verdades. Ele é o vinho novo que deve preencher o odrão velho, restaurando sua elasticidade e utilidade. Chegamos ao clímax desta fundação, a grande revelação sobre o propósito da oração matinal ao Espírito Santo. Não estamos simplesmente pedindo que ele nos ajude a ter um bom dia, estamos pedindo que ele seja o dia. A verdadeira oração é a compreensão de que somos meros instrumentos e que a música divina só pode ser tocada se o músico divino for quem segurar o arco. A rendição é total. O Espírito Santo é a ponte entre a finitude humana e a infinitude divina. Quando o convidamos, não estamos chamando um funcionário, mas o próprio poder que ressuscitou Cristo dos mortos. O loop se fecha neste entendimento. A oração não é um monólogo nosso, mas a preparação para o diálogo de Deus. Nós cedemos a palavra e ele a transforma em ação, em testemunho, em amor sacrificial. A luta matinal, a preguiça, a distração, o medo do que o dia trará, dissolve-se na certeza de sua presença. O clímax é a sensação de que o coração, antes um tambor que batia em ritmo frenético de preocupação, agora respira fundo, ritmado pelo sopro de Deus. A revelação final é que a oração da manhã não nos equipa para a batalha, ela é a batalha vencida, travada e conquistada no silêncio do amanhecer. A luz do sol que inunda a janela agora não é apenas calor físico, é a própria irradiação do Espírito penetrando na obscuridade interior. A conclusão é um estado de quietude poderosa. Estamos prontos, não porque reunimos nossa própria força, mas porque nos esvaziamos e fomos cheios. O véu entre o natural e o sobrenatural se rasgou momentaneamente e a promessa de Jesus, o Consolador virá, foi cumprida neste micromomento da manhã. A alma está agora vestida de expectação, ansiosa por ser guiada passo a passo.
O discernimento, antes uma neblina, agora é um caminho claro e bem iluminado. Tendo estabelecido a profundidade e a urgência desta invocação matinal, tendo reconhecido a nossa incapacidade radical de viver a santidade sem a intervenção imediata daquele que é o amor infundido, resta-nos agora dar o próximo passo, articular a súplica. Partimos do entendimento da necessidade para a formulação da palavra. Que palavras são dignas de invocar aquele que é o dom sem palavras? Assim, a nossa chamada para a ação é específica. Preparemo-nos para dar voz a essa necessidade silenciosa. Avancemos para a articulação formal, porém fervorosa, da própria oração. Agora que o terreno foi preparado e a fundação da dependência absoluta foi lançada, é imperativo que a boca se mova e o coração fale. Que a próxima etapa seja a recitação do hino, a composição do apelo, a enunciação da oração da manhã ao Espírito Santo, palavra por palavra, em toda a sua densidade e poder. Continuaremos no próximo segmento, mergulhando nas frases que definem essa rendição total. Ainda pairava sobre a alma a poeira fina e invisível das falhas de ontem, aquela névoa moral que obscurece o frescor da manhã e insiste em arrastar consigo o peso das decisões inacabadas, dos julgamentos apressados e das palavras mordazes que deveriam ter sido engolidas. Era um resíduo pegajoso, o vestígio químico da imperfeição humana que se recusa a ser limpo apenas pela passagem do sono. O despertar não era, portanto, uma tela em branco, mas um palimpsesto, onde as tintas antigas de teimosia e vaidade ainda escorriam por baixo da nova camada de propósito. E era exatamente essa consciência, essa percepção dolorosa da própria limitação que forçava a súplica imediata. Não era um pedido de rotina, mas um grito de socorro urgente, pois a jornada que se iniciava exigia uma força que simplesmente não residia nos músculos ou na determinação humana, mas sim na graça que desce, na energia que transfigura o barro em vaso digno. A fragilidade do compromisso matinal era um segundo gancho que prendia a atenção da alma. Quantas vezes, ao longo de infinitos amanheceres, a promessa de santidade e retidão fora feita com vigor na quietude do quarto, apenas para ser desfeita, destroçada, pelos primeiros 10 minutos de interação com o caos do mundo. A gravidade espiritual é cruel. É mais fácil cair no erro conhecido do que sustentar a ascensão da virtude desconhecida. Havia o risco iminente de que a oração, que mal havia se tornado uma respiração profunda e consciente, se transformasse novamente em uma fórmula vazia, um ritual desprovido de fogo transformador. O Espírito Santo não poderia ser invocado como um mero acessório para o bom humor ou como uma breve nota de rodapé no itinerário do dia. Ele precisava ser o próprio itinerário, a bússola e o campo de força. E a alma, nesse limiar incerto, sentia a trepidação da dúvida, a fina camada de gelo que ameaçava quebrar sob o peso da expectativa divina. A única certeza era que sem a ignição celestial, o motor interior estaria condenado a engasgar e falhar antes do meio-dia. O cenário era a transição, o ponto de fricção entre a quietude da madrugada e o ruído ensurdecedor do mundo que se acelerava lá fora. O corpo estava desperto, mas a mente lutava contra o último resquício da inércia onírica, o estado de semiconsciência que busca o caminho de menor resistência. Era neste instante, neste limbo matinal diáfano, que a batalha era mais intensa. O corpo pedia descanso prolongado, a mente buscava a distração fácil, e o espírito tentava concentrar a luz. Era necessário contextualizar a oração, não no templo ou no silêncio absoluto, mas no meio da vida real que fervilhava, a lista de tarefas urgentes, as responsabilidades profissionais que já pesavam sobre os ombros e, acima de tudo, a complexidade insidiosa dos relacionamentos humanos que inevitavelmente trariam desentendimento, atrito e a tentação da impaciência. A alma percebia que o espírito não era um luxo para os momentos de lazer, mas sim a reserva de oxigênio essencial para sobreviver ao mergulho no cotidiano exaustivo. O problema, o conflito central que exigia a intervenção imediata do Paráclito, residia na incapacidade humana de ver a si mesma com clareza e, concomitantemente, de enxergar o próximo com a ótica da caridade. O eu interior era uma fortaleza murada por enganos sutis. Havia a soberba disfarçada de autoconfiança, a preguiça rotulada como prudência e a crítica destrutiva vestida com o manto da justiça.
como poderia essa estrutura defeituosa sustentar a pureza e a sabedoria necessárias para navegar o dia sem causar danos a si e aos outros? A tensão se construía não apenas nas grandes decisões morais, mas na miríade de pequenas escolhas que definem o caráter. O telefonema que se recusava a fazer por medo da confrontação, a tarefa que se empurrava para o futuro por aversão ao esforço, o pensamento negativo sobre um colega que se permitia florescer na mente sem resistência, estes eram os verdadeiros campos de batalha. Especialmente grave era o problema da língua, esse membro pequeno e recalcitrante, capaz de incendiar florestas inteiras de reputações e paz. A alma se recordava dos incêndios verbais de ontem, das palavras ditas que não podiam ser recolhidas, e temia profundamente a repetição desse padrão destrutivo. O Espírito Santo era invocado, portanto, como censor e guardião da fala, aquele que deveria colocar sentinelas nos lábios e portões no pensamento antes que a frase se formasse, antes que a intenção maligna ou irrefletida ganhasse voz. Essa era uma necessidade urgente e imediata. Havia também o problema das portas abertas, os open loops que mantinham a curiosidade e a ansiedade ativas. Qual seria a tentação específica que me visitaria hoje? Seria a sedução sutil do materialismo, desviando o foco do eterno para o efêmero. Seria a raiva justificada, aquela que se veste de zelo, mas destrói a paz. Ou seria a semente da inveja, a comparação nefasta que corrói a gratidão pelo próprio caminho? A alma não sabia o mapa de provações do dia, e essa ignorância criava uma vulnerabilidade paralisante. Era como se estivesse prestes a entrar em um labirinto escuro sem uma lanterna. E a lanterna, a única fonte de luz confiável e inesgotável, era o Espírito de Deus. A oração da manhã era a preleção, o pedido desesperado pelo equipamento de proteção espiritual antes que a luta começasse de verdade. A questão não era se a queda viria, mas se a graça estaria presente para levantar e resistir. O desenvolvimento escalava a partir dessa vulnerabilidade. A oração se tornava um inventário detalhado dos dons e frutos necessários, uma engenharia espiritual minuciosa. Não era suficiente pedir sabedoria de forma genérica, era preciso detalhar a aplicação dessa sabedoria. A sabedoria do Espírito era solicitada para discernir entre o urgente e o importante, para priorizar a eternidade sobre a temporalidade, para enxergar o valor oculto e imortal em cada pessoa que cruza o caminho, especialmente naquelas que parecem mais difíceis ou menos merecedoras de atenção. A sabedoria era o filtro que transformaria a informação bruta do mundo em conhecimento útil para a santificação. Em seguida vinha o pedido de entendimento e ciência. O entendimento não para dominar a doutrina de forma intelectual fria, mas para penetrar no mistério do sofrimento alheio, para ler além das aparências de irritação e detectar a dor subjacente. A ciência, por sua vez, era o dom solicitado para usar os recursos da vida de forma responsável e para reconhecer o rastro de Deus na natureza e nos eventos cotidianos. Era a ciência que impediria a alma de cair na tolice de adorar a criação em vez do Criador. O conselho era vital. O Espírito Santo, o conselho divino, era convocado para ser o copiloto imediato. A alma reconhecia a tendência humana de buscar a própria vontade, de se precipitar em ações não ponderadas, de tomar decisões baseadas na emoção fugaz ou no interesse próprio limitado. O conselho era a voz calma, o stop interno que se faria ouvir no milissegundo crucial antes do erro, a intervenção sutil que desviaria o curso da ação destrutiva para o caminho da paz e da retidão. E a fortaleza, fortaleza! Essa era a virtude mais desesperadamente necessária, pois o mundo moderno premia a moleza e desincentiva o esforço contínuo. A fortaleza não era apenas para suportar grandes tragédias, mas sim para a resistência persistente contra a mediocridade, para a perseverança na oração quando a aridez é total, para a capacidade de dizer não ao prazer imediato em nome de um bem maior e duradouro. Era a energia para se levantar, mesmo quando o cansaço é físico e espiritual, para cumprir o dever com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. O reengajamento vinha com a realização de que os dons exigiam um preço. O Espírito Santo, frequentemente associado à pomba e à suavidade, é também fogo purificador.
A alma percebia que o Pentecostes não é apenas um evento de luz suave, mas uma fornalha que queima as impurezas. E com essa percepção vinha um medo. Medo da purificação necessária, medo de que o fogo queimasse não apenas o joio, mas também aquelas partes do eu que, embora defeituosas, eram confortáveis e familiares. O Espírito era o cirurgião celestial que viria com o bisturi da verdade para extirpar tumores de orgulho e ressentimento. A alma se encolhia um pouco, reconhecendo que pedir o Espírito era, na verdade, pedir para ser submetido a um processo de dor necessária. Era preciso, então, pedir a força para aceitar o bisturi, fortaleza para suportar a dor da emenda, humildade para ver o próprio pecado não como uma fraqueza perdoável, mas como uma ofensa real que exige reparação. Este era o segundo gancho no desenvolvimento, a troca da expectativa de conforto para a expectativa de santidade, mesmo que santidade viesse acompanhada de dor. A súplica se intensificava, pedindo que o fogo do Espírito transformasse a resistência interior em maleabilidade, permitindo que a vontade divina fosse cumprida, sem a sabotagem da vontade própria. A oração prosseguia, detalhando a necessidade dos frutos, que são as manifestações visíveis da presença do Espírito no caráter. A caridade não apenas como um sentimento caloroso, mas como a disposição prática de sacrificar o próprio conforto em nome do bem do outro. A alegria, não a euforia superficial, mas o júbilo profundo e inabalável que resiste às adversidades, enraizado na certeza da providência e do amor de Deus. A paz, não a ausência de conflitos externos, mas o equilíbrio interno que permite à alma manter a serenidade no meio da tempestade. E a paciência, essa virtude que se recusa a ser apressada, que exige o lento desdobrar dos dias e a aceitação resignada do tempo divino. Era o que a alma clamava neste momento de fricção matinal. O clímax, o ponto de maior tensão nesta segunda parte, era a constatação de que todos esses dons e frutos exigiam um ato de rendição total e imediata. Não era possível negociar com o Espírito Santo. Eu lhe dou minha manhã, mas o meu final de tarde é meu. A santificação exigia 24 horas de acesso irrestrito. A grande revelação dolorosa era que a falha de ontem não era apenas a falta de força, mas a retenção deliberada de pequenas áreas da vida que se julgava poder controlar. O medo do fracasso era menor do que o medo da absoluta perda de controle sobre a direção divina. Neste momento de ápice da súplica, a alma gritava, não com palavras audíveis, mas no silêncio do coração, pelo dom da piedade e do temor de Deus. A piedade para tratar o Criador não com distanciamento formal, mas com a ternura e o respeito de um filho que ama profundamente. E o temor, não o pavor servil, mas o santo respeito que repele o pecado por ser uma ofensa ao amado. Esse temor era a âncora que impediria o deslizamento moral, a força reativa que protegeria a fragilidade do compromisso matinal. A alma fechava os olhos, sentindo o peso da responsabilidade espiritual e a necessidade urgente de ser preenchida até a borda. A oração, então, começou a surtir um efeito sutil. Não havia ainda a plenitude da resposta, mas uma fragilidade, um tremor inicial de esperança. A pesada cortina da poeira de ontem parecia clarear ligeiramente. O fogo ainda estava distante, mas o calor já era perceptível. Era o primeiro indício de que a súplica não era vã, que o Espírito, o grande Consolador, estava atento e se movia no profundo do ser. Era o início da transformação, o estalar sutil da madeira antes que a chama a consuma por completo. O trabalho estava apenas começando. A alma ainda era um campo em processo de aragem, mas a semente estava sendo depositada. A jornada continuava, aprofundando-se na aceitação do processo purificador. A alma se levantava do chão interior, preparada para o próximo passo. A tarefa agora era respirar, de forma metódica e contínua, a essência desse pedido. Convidava o Espírito Santo a não apenas pairar, mas a habitar e a circular, a infundir cada célula, cada intenção, cada olhar, cada silêncio. Que o Espírito penetrasse a espessura da carne e a confusão da mente, preparando-as para a próxima etapa da jornada da fé.
que ele tomasse o controle total, sem reservas ou adiamentos. A oração não terminava aqui, mas se consolidava, como um músculo que se contrai antes de levantar um peso insuportável. A plenitude do encontro, a manifestação clara do poder e da direção ainda estava por vir, dependente da total e absoluta rendição que estava sendo gestada neste instante de profunda reflexão matinal. E a alma se preparava para dar o passo final da entrega. A quietude que se instalara não era o mero silêncio da ausência de ruído, mas sim a pausa sonora do universo inteiro prestando atenção. Era o vácuo expectante criado pela entrega total, um espaço sagrado, onde o ar se tornava pesado e denso, não com pressão física, mas com a insustentável leveza da glória. Neste instante liminar, onde a prece alcançava o seu zênite, o que restava era apenas a vulnerabilidade pura e não filtrada, a alma exposta como pergaminho antigo aguardando a tinta do autor. Não havia mais esforço, a luta para articular a necessidade havia cessado, restava apenas o ser, e é neste ser despido que o sopro se manifesta. Este é o segundo gancho, a confirmação de que a busca terminou, não em fracasso, mas em encontro. O buscador percebe, subitamente, que o Espírito Santo não é um eco distante a ser invocado, mas a própria estrutura que sustenta sua respiração, a razão pulsante por trás de cada batimento cardíaco. O véu de separação, tecido de dúvida e das distrações do mundo material, não é apenas erguido, ele se desintegra completamente. A contextualização é imediata e íntima. Não é um evento público ou uma visão espetacular no céu, mas sim a reestruturação molecular do íntimo, a inversão da polaridade da existência, onde o interior se torna infinitamente maior que o exterior. O mundo, com seus prazos, ansiedades e demandas, retrai-se para o tamanho de um ponto insignificante na vasta tapeçaria da manhã que agora se revela. O problema, o conflito que persiste, mesmo neste limiar da revelação, não é a descrença, mas o medo residual da totalidade. É o pavor da santidade que aniquila o eu menor. A alma, na sua honestidade mais brutal, reconhece os nichos de resistência, as pequenas fortalezas de orgulho e as reservas secretas de julgamento que ainda mantém. O Espírito Santo, o fogo consumidor, não desce apenas para confortar, mas primariamente para purificar. E esta purificação, embora seja o ápice da cura, é momentaneamente excruciante, pois exige a queima da escória acumulada ao longo de uma vida de imperfeição. O conflito é a dor da transformação, o grito silencioso da casca se partindo para liberar o ser radiante que estava contido. Aqui, todos os loops se abrem na expectativa. O que será que o Paráclito fará primeiro? Onde incidirá sua primeira ação direta? Será que ele responderá ao pedido específico de sabedoria para uma decisão complexa ou tratará da ferida esquecida que corrói a paz há décadas? Oração da manhã não é apenas um pedido de proteção, mas sim um convite para o mapeamento e a cirurgia espiritual. A alma espera a unção, o conhecimento súbito, a palavra de profecia que trará luz ao caos. A curiosidade é sobre a forma da graça. Será a brisa suave ou o vento impetuoso? A resposta, em um padrão interruptor de pura genialidade divina, é que ele é ambos e manifesta-se no modo mais necessário para a edificação daquele momento. O desenvolvimento se escala agora para o clímax inevitável. Não há visão de anjos, não há trovões literais, mas o calor que irrompe no centro do ser é mais real e mais envolvente do que qualquer chama terrena. É um calor que não queima a pele, mas sim o coração, dissolvendo a dureza da incredulidade e a frieza do cinismo. Este calor se espalha como um óleo sagrado, denso e aromático, partindo do peito e fluindo para os membros, preenchendo as cavidades vazias da mente com uma certeza absoluta e inegável. Não é apenas fé, é gnosis, um conhecimento íntimo e experiencial. O Espírito Santo, o mestre interior, começa a falar não em palavras audíveis, mas na linguagem da compreensão pura. A primeira revelação não é sobre o futuro ou o passado do mundo, mas sobre a identidade do suplicante. Há uma inundação de amor incondicional tão vasto e opressor que esmaga o sentido de inadequação e culpa que a alma carregava. É o amor que vê toda a imperfeição e a cobre não com ignorância, mas com aceitação total, pois essa imperfeição é o barro que ele molda. O Espírito revela a verdade. Você é amado sem reservas, e este amor é a sua armadura, o seu mapa e a sua missão.
A tensão se transforma em êxtase, mas um êxtase sóbrio e forte. O espírito começa a organizar o caos mental. A ansiedade da manhã, a lista de tarefas esmagadoras, as preocupações financeiras e interpessoais, tudo é colocado em perspectiva de um instante para o outro. O espírito não resolve os problemas por mágica, mas fornece o dom da sabedoria e do discernimento. O caminho a ser seguido, que momentos antes parecia uma névoa impenetrável, é agora iluminado por faróis distintos e inconfundíveis. É o pattern interrupt divino. Em vez de se afogar na complexidade, a alma recebe a simplicidade do foco. Um passo de cada vez, na direção correta. O fluxo de palavras interiores e percepções se intensifica. O Espírito Santo age como um poderoso restaurador. Ele pega as memórias dolorosas, os fracassos de ontem, as palavras duras trocadas, os arrependimentos profundos e os submete ao seu fogo. Não para apagá-los, pois as lições devem permanecer, mas para remover o veneno da vergonha e da culpa que os acompanhavam. O perdão, que a alma tanto lutava para conceder a si mesma e aos outros, flui agora com a naturalidade de um rio transbordando. É um alívio físico, a soltura de nós energéticos que aprisionavam a vitalidade e a alegria. O reengajamento ocorre quando o suplicante sente a mão invisível do Espírito Santo pousar sobre as áreas de maior fraqueza. A oração da manhã não é teoria, é a preparação prática para a batalha diária. A força para resistir à tentação específica que inevitavelmente surgirá hoje é infundida como um elixir fortificante. O medo de falar a verdade ou de ser vulnerável, que sempre paralisava, é substituído por uma audácia calma e fundamentada. Esta audácia não é arrogância, mas a certeza de que a fonte do poder reside internamente. A quietude não é passividade, mas a preparação para a ação mais eficaz. Chegamos ao clímax, a grande revelação que fecha todos os loops de inquietação e incerteza. A presença do Espírito Santo se consolida. A sensação não é mais de visita, mas de habitação permanente. O Espírito Santo é o elo. Ele não apenas ilumina a missão, ele é a capacidade de realizá-la. A revelação máxima é a da interconexão. O suplicante entende que não é um indivíduo isolado buscando a felicidade, mas uma peça integral e indispensável no corpo místico da criação. A dor de um é a dor de todos. A alegria manifestada aqui reverbera no universo. O loop da dúvida sobre a própria capacidade é fechado com uma clareza cortante. O Espírito Santo comunica que o poder não depende da força intelectual ou da virtude adquirida, mas da receptividade à graça. O suplicante agora vê o dia não como uma série de obstáculos a serem superados pela força de vontade, mas como uma série de oportunidades para o amor se manifestar através de suas ações. A sabedoria pedida para a decisão difícil surge não como uma resposta complexa, mas como a simples e óbvia escolha que glorifica a vida e serve ao próximo. O Espírito simplifica a complexidade humana. A grande revelação é a da sustentação divina. O peso do futuro, o fardo de ser o único responsável pela própria felicidade é dissolvido. O suplicante percebe que está sendo carregado, guiado e sustentado a cada milissegundo. Não há acaso, apenas providência operando em camadas que a mente limitada não pode captar. Esta entrega, facilitada pela oração da manhã, é a fonte de uma paz que desafia toda a compreensão. É a paz do guerreiro que sabe que sua batalha já foi vencida pela força que o habita. A conclusão é rápida e definitiva, mas carregada de peso. A oração cessa. O momento de concentração intensa se encerra. O suplicante abre os olhos, mas a visão não é mais a mesma. O mundo não mudou, mas a lente através da qual ele é visto foi totalmente reajustada. O eu que começou a oração está irremediavelmente transformado. Há uma serenidade gravada na expressão, um brilho nos olhos que é o reflexo da luz interior. A pele parece mais viva, o corpo mais leve, os músculos relaxados mais prontos. O Espírito Santo permanece. A sua unção não é um evento passageiro, mas uma condição estabelecida para o dia. O suplicante agora se move com uma intenção divina. Cada movimento é um ato de oração. Cada palavra proferida deve ser um veículo da sua graça. O payoff final é a certeza operacional. Amanhã não é mais o início de uma luta, mas o começo de uma manifestação.
O indivíduo está pronto para encontrar o caos e responder com a calma, pronto para encontrar a dor e responder com a cura, pronto para encontrar a escuridão e responder com a sua luz. A semente da oração matinal germinou e floresceu no jardim do coração. A chamada específica para a ação, CTA, ressoa como um sino final, instruindo o portador deste fogo sagrado a entrar no mundo. Agora, levante-se, não mais hesitante, mas como um vaso transbordante da graça que lhe foi concedida. Não guarde esta presença como um tesouro escondido. A natureza do fogo é espalhar-se. Vá para o seu dia e seja a manifestação viva da oração que acabou de ser respondida. Que a palavra de discernimento que lhe foi dada seja o fio de ouro que tece as suas conversas. Que o perdão que lhe foi infundido seja a ponte que você constrói para reconciliar os corações divididos. Que a força que o Espírito lhe conferiu seja a resiliência silenciosa diante da adversidade. Respire fundo e, ao exalar, libere o Espírito Santo no mundo que desesperadamente aguarda a sua intervenção através de seus atos. Seja a paz que você encontrou no silêncio. Seja a sabedoria que lhe foi revelada no meio da incerteza. Seja o amor que o Espírito Santo infundiu em seu núcleo. A oração acabou, mas a missão começou. Avance com a certeza inabalável de que você não caminha sozinho. O Paráclito caminha em você e através de você. Vá e seja a resposta.